dia, ou boa tarde ou boa noite, porque a intenção é que esses vídeos sejam atemporais, né? Que você possa ver em qualquer época, inclusive em qualquer ano, né? Corre o risco de daqui 10 anos eu estar bem mais velho e você está vendo esse vídeo aqui, dizer como o professor está jovem, né? Mas bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem está estudando à tarde, boa noite para quem está estudando à noite, tomando um cafezinho, e boa sorte aí para quem está estudando de madrugada aí, fazendo o terceiro ou quarto turno, né? Vamos dar prosseguimento imediato aqui à nossa aula de reservatórios. A gente tinha dois arquivos, dois slides, né? Na verdade, os slides que estão no SIGA são dois, mas o que foi que eu fiz? Notei que esse primeiro vídeo estava muito longo com relação à parte de classificação, ainda ia ter a parte de capacidade. Foi que eu fiz? Terminei aqui a aula antes de começar a capacidade, que é o dimensionamento dos reservatórios, e quebrei o arquivo, né, o PowerPoint, em dois arquivos. Então, além do que era antes segundo, o primeiro foi dividido em dois. Então, o primeiro passou a ser dois arquivos e o que era segundo passou a ser o terceiro, né? E essa aqui, que era a segunda metade do primeiro arquivo, passou a se chamar de segundo arquivo, né? Parte 2. Que é de capacidade, tá ok? Portanto, nós temos 3 vídeos aí para estudar na parte de reservatório, tá? Primeiro que falou de classificação, o segundo que fala de capacidade, do dimensionamento em si, e o terceiro que fala de acessórios, dispositivos acessórios que vão ter lá nos reservatórios, tá bem? Então vamos lá, plenamente falar de capacidade dos reservatórios, ok? Esse é o assunto desse vídeo, dessa aula de hoje. Resumindo, o reservatório tem que ter capacidade para 3 demandas, ok? Volume para atender às variações de consumo de água, que é a reserva de equilíbrio. Em outras palavras, isso daqui é o volume propriamente dito, tá? É o dimensionamento do reservatório propriamente dito. Note que ele não tem que ter, note que está escrito, ó, volume para atender às variações de consumo. É uma reserva de equilíbrio. O reservatório não tem que ter dimensionamento para reservar água de 24 horas, não. Ele tem que ter uma reserva para aquelas horas que, de acordo com a vazão que chega e o dimensionamento dele, ele consegue atender aquelas horas sem que falte água. Isso daí é que é a nossa reserva de equilíbrio. Então, o consumo propriamente dito, ele é considerado nessa primeira linha aqui, tá? Mas, professor, além do consumo tem o quê? Lembra de instalações hidrossanitárias, onde a gente, além do consumo, tem também a reserva para incêndio? Aqui também. Volume para combate a incêndios, que nós vamos chamar aqui de volume anti-incêndio, e que eu já mencionei no vídeo anterior, ele tem uma lógica um pouquinho diferente da lógica do volume para incêndio lá em instalações hidrossanitárias, tá? E finalmente o volume para emergências. Eu vou fazer uma coisa diferente nessa aula aqui. Eu vou começar falando do volume para incêndios e o volume para emergência, e depois é que eu volto a falar desse. Ok? Porque esse aqui é o principal, eu quero me deter com mais tempo a ele, tá? Mas eu tenho um primeiro slide onde ele explica aqui, ó, vou falar aqui de reserva de equilíbrio, beleza? Eu vou passar esses slides aqui, certo? Ó, vou passar, isso aqui tudo é do volume da reserva de equilíbrio, ok? Então vou passar, aí venho pra cá, ó, Esse aqui é o slide principal da aula de hoje, ó. O volume total de reservação, ou seja, o volume que você vai considerar para dimensionar o seu reservatório, pode ser determinado considerando-se o volume útil, que é o volume da reserva de equilíbrio, tá? A gente chama ele também de volume útil, acrescido do maior entre o volume anti-incêndio e o volume de emergência. Olha só, eu não preciso somar para dimensionar os três, para dimensionar o reservatório, eu não preciso somar os 3 volumes. O volume da reserva de equilíbrio, que também se chama volume útil, com o volume anti-incêndio, com o volume de emergência. Não. Eu preciso sim considerar o volume da reserva de equilíbrio somado com o maior dos outros dois. Ok? Então eu tinha que falar isso aqui primeiro. Aí eu volto aqui um pouquinho para falar do volume para combate a incêndio, tá? E no próximo slide do volume de equilíbrio. Olha só, o volume adicional para combate a incêndio é necessário quando a capacidade do sistema de abastecimento de água não é suficiente. O que geralmente ocorre em sistemas de pequeno e médio porte.
Então veja que ele já está te dizendo várias coisas. Eu vou ler aqui para depois a gente falar, tá? Em sistemas de grande porte, grandes cidades, como Mossoró é um sistema de grande porte, as demandas de incêndio são muito pequenas em relação à demanda máxima diária, que é o que eu reservo no reservatório, considerando K1 e K2. Por isso, não há necessidade de um volume adicional. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para você? Eu estou dizendo o seguinte: se eu for pensar na lógica do dimensionamento de um reservatório, de um prédio, ou seja, de um reservatório superior, de um reservatório inferior, de uma instalação predial, se eu tiver um incêndio naquele prédio, o volume de água que eu vou precisar para combater esse incêndio diante da reservação que eu tenho daquele prédio apenas é um valor considerável. Por isso não pode ser desprezado. Por isso é que lá no começo de instalações sanitárias, quando a gente vê água fria, a gente diz assim, ó, eu considero 15 a 20%, aí depois eu digo assim, ó, esquece esses 15 a 20%, porque agora nós vamos aprender a dimensionar mesmo essa reserva de incêndio, que a gente chama de reserva técnica de incêndio, né? Então, lá, o volume de água que eu vou precisar para combater um incêndio no meu prédio, diante da capacidade que eu tenho de reservar água neste mesmo prédio, ele é considerável, ele é grande, tá? Eu não posso desprezar. Agora, veja que esse mesmo prédio, em relação ao que eu tenho armazenado numa cidade, num reservatório, em vários reservatórios, esse mesmo prédio, o volume de água que eu tenho, o volume de água que eu preciso para combater em relação à água que eu tenho reservado no sistema público, ele é desprezível. E aí eu digo mais, eu vou colocar a estatística no meio. Quando eu falo de instalação predial, se eu tiver um sinistro de incêndio naquela situação, eu tenho 100% de chance de precisar utilizar a água que eu reservei no meu prédio para poder combater esse incêndio. Então eu vou precisar da água do meu prédio para combater o incêndio. E eu vou precisar da água dele por quê? Porque o incêndio é nele. Agora, então vejam que eu tenho um incêndio que está ocupando o meu prédio. Agora, se eu tiver uma cidade inteira, o incêndio não é na cidade inteira. O incêndio é em um prédio. Qual é a probabilidade de incendiar a cidade inteira? É zero, né? Existe essa probabilidade, realmente falando? Olha, existe, mas ela é 0,0000000. Fica até amanhã falando 001, né? De incendiar a cidade inteira, né? Só se caísse aí uma bola de fogo, né? Esqueci o nome. Vindo do espaço, um meteoro vindo do espaço, explodisse tudo, dimensões, né? Então a probabilidade é mínima, tá? Então assim, quando eu falo em termos de cidade, tá? A probabilidade de eu precisar de grandes demandas de água para incêndio no sistema público, ela é pequena porque isso só ocorreria se eu tivesse, para incêndio, né? Isso só ocorreria se eu tivesse incêndios múltiplos. E isso em termos de probabilidade, que é onde eu me baseio para projetar, é muito pequeno. Tá? Então, quando eu falo de sistema público, eu realmente desprezo, principalmente se eu tiver uma grande cidade, essa necessidade de projetar o reservatório considerando o volume para incêndio. Digo mais, falando dessa questão do grande porte e do pequeno porte, realmente se eu tiver uma cidade de pequeno porte, tá? Uma cidade pequena, zona rural, interior, ainda que a probabilidade de ocorrer um incêndio seja pequena, mas se ele ocorrer, o sistema público vai ter que ter esse suporte. Então ele fala, o volume adicional para combate a incêndio é necessário quando a capacidade do sistema de abastecimento de água não é suficiente e geralmente ocorre em cidades de porte pequeno e médio. Tá? Então aí nesse caso, você não tem muita água ali em vários reservatórios, tá? Então você
tem que ter uma reserva para incêndio. Um outro aspecto interessante que tem que ser falado é o seguinte: quando a gente for estudar redes, a gente vai estudar que as redes elas têm desenhos, né? Elas têm traçados, e elas podem se classificar em redes ramificadas ou redes malhadas. Para não entrar muito em detalhes, mas para ilustrar a situação, numa rede ramificada, a água para chegar de um determinado ponto, ela só tem um caminho. Ela só tem um caminho para chegar àquele ponto final lá, tá? Ela não tem como circular um quarteirão, porque as tubulações não estão ligadas umas com as outras. A água não tem alternativa, ela só tem aquele caminho para chegar até aquele ponto. Nas redes malhadas, que são traçadas em formas de malha, a tubulação de uma rua se encontra na esquina com a tubulação da outra, que se encontra na outra esquina com a tubulação da outra, e em cada esquina todas as tubulações formam cruzetas, elas se encontram. Tá? Então, para a água chegar num local onde ocorre um incêndio, ela pode chegar de várias maneiras diferentes, vindo inclusive de vários reservatórios diferentes, de qualquer ponto da cidade. Então, com o simples abrir ou fechar de registros, eu posso fazer a água chegar na cidade. A água que ia para outros locais da cidade para ser consumida, eu posso fazer chegar até esse ponto de consumo, o ponto de incêndio, né? Sem precisar reservar a água para incêndio. Isso ocorre nas cidades de grande porte. Então, o advento da execução de redes malhadas facilita a vida e retira a necessidade de você dimensionar uma tubulação, um reservatório considerando o volume de incêndio. Tá? Então, é por isso que ele diz aqui, ó, como os incêndios são raros no Brasil, não se costuma implementar a reservação de incêndio. Em vez disso, opta-se por implementar redes malhadas, que eu acabei de falar, que apresenta grande flexibilidade de manobra para possibilitar o encaminhamento da água para os hidrantes mais próximos do incêndio em caso de necessidade. Fora aí a questão do carro-pipa, de outras questões. Tá? Então, note que a lógica para o combate a incêndio aqui no sistema público é diferente da instalação predial. A instalação predial tem que ter, né? Equivaleria a uma cidade pequena. Aqui não, aqui equivaleria a uma cidade grande, né? E aí é mais ou menos assim: professor, beleza, eu tenho uma cidade de 50 mil habitantes ou eu tenho uma cidade com 5 milhões de habitantes? E aí? Ó, da mesma forma que pode ocorrer apenas um incêndio num edifício de 3 pavimentos numa cidade de 5 mil habitantes, pode ocorrer também um mesmo incêndio num edifício de apenas 3 pavimentos numa cidade de 5 milhões de habitantes. É lógico que na cidade com 5 milhões de habitantes existem prédios maiores, indústrias, então é lógico que existe a possibilidade de que o incêndio ocorra em uma edificação que peça mais água. Mas não que o incêndio ocorra em múltiplos lugares, né? Isso aí, então, da mesma forma que numa cidade pequena existe a chance de ter incêndio em apenas um local, numa cidade grande também, em apenas um local, né? O que acontece é que na cidade grande esses locais podem ser construções maiores. Por isso é que, para populações menores de 5 mil habitantes, não se reserva mais de 120 metros cúbicos para o incêndio. E para as demais populações, 240 metros cúbicos, acima de 5 mil habitantes. Porque tanto faz ser 5.001 como ser 50 milhões de habitantes. Tá? Tanto faz, ok? Então essa é a lógica do combate a incêndio. Tá? Tá aqui os valores que possivelmente são adotados. Tá? Podendo, inclusive, você adotar algo diferente, viu? Desde que você justifique direitinho no seu projeto, no seu memorial justificativo. Tá? Bom, e aí o volume para emergência. E aqui tem uma outra questão também, olha só. O que é o volume para emergência? As paralisações do sistema de produção de água envolvendo a captação, estação elevatória, estação de tratamento de água, qualquer possível paralisação, né? Uma adutora que rompeu, uma queda de energia, como ocorreu na cidade no estado do Amapá inteiro, né? Não foi só na cidade de Macapá, no estado do Amapá inteiro, uma queda de energia, um motor de uma bomba que pare, paralisando a adutora, paralisando o abastecimento, tá? Por qualquer razão aí houver a interrupção,
interrupção por acidentes de curta duração, são relativamente frequentes, considerados como situações de emergência, tá? Ok? Não há nenhuma fórmula para se determinar o volume de emergência, porque isso aqui é empírico demais. Isso aqui pode ser uma parada por conta da queda de energia, que pode durar 1 minuto, pode durar 1 dia. Né? Isso aqui pode ser uma parada de uma bomba que danificou e que para resolver esse problema pode durar meia hora, pode durar 2 horas. Né? É difícil você mensurar isso. Isso aqui é empírico demais. Tá? Então, o que é que a norma faz? Ela diz, não, coloque um ou outro, né? O maior deles, seja o volume de emergência, seja o volume anti-incêndio. E aí diz aqui, ó, cabe à concessionária a tomada de decisão quanto a quanto vai ser esse volume. Para cidades de pequenas populações, olha aqui o referencial, costuma-se adotar o volume emergencial igual ao volume de incêndio. E aí, em outras palavras, se o volume de incêndio é V, o emergencial é V também, você vai colocar o volume útil mais o maior dos dois, ou seja, o volume útil mais apenas um desses dois, ou seja, mais V, tá? Para cidades médias e grandes, o volume de emergência deve ser bem maior que o volume de incêndio. Alguns países, referência, utilizam uma reserva de 25% do consumo máximo diário previsto. Então ele acrescenta aí, em alguns países, 25% do consumo. Então você tem PQ, K1, K2 por 86.400, multiplica isso aí por 1,25 nesses países. Bom, como isso aqui é subjetivo, eu preciso dar a minha posição, porque eu acho que é minha obrigação fazer isso nesse momento, né? Tem certas coisas que a norma ela não deixa espaço para a opinião do professor, mas tem alguns momentos que o professor ele é conclamado a dar a opinião dele. A minha opinião é que devido à subjetividade e devido à tecnologia, devido ao avanço dos sistemas, hoje você tem, pessoal, materiais de tubulações que resistem a grandes pressões. Hoje você tem aqui de 20, 30 anos para cá, um estudo mais aprofundado dos transientes hidráulicos. Então as adutoras, as tubulações hoje, as grandes companhias de saneamento, elas já têm todos esses sistemas adutores, elevatórios muito bem protegidos com aqueles dispositivos que a gente viu, que evitam ou minimizam o efeito do transiente hidráulico, né? Que fazem... Você tem materiais que resistem a grandes pressões, tá? Então os sistemas hoje são mais difíceis de romper, né? Energia elétrica hoje, tem paradas de energia elétrica ainda, aconteceu no Amapá, mas isso aí tem a ver com a concessionária de lá, com a privatização, a concessionária nem a equipe de emergência tinha para consertar, isso é raro, tá? É difícil hoje você ter uma queda de energia que perdure, né? As concessionárias elas têm seus geradores. Então, haver esse tipo de situação, as manutenções são programadas hoje em dia, né? Você tem manutenção preventiva, preditiva também, que é um outro tipo de manutenção, né? Justamente para evitar que ocorram a necessidade de manutenções corretivas para resolver um problema, né? Mesmo assim, as equipes hoje, as concessionárias são muito profissionais, até as manutenções corretivas são rápidas, porque você tem um vazamento grande, você tem uma perda, né? E isso hoje é muito fiscalizado, é muito controlado. Perda de água é perda de ouro, tá? Então, por todos esses fatores que eu elenquei, essas emergências hoje já não são mais tão emergências assim, quanto eram, por exemplo, na época que esse livro foi escrito. Eu peguei isso aqui de um dos livros, de um dos autores, né? Então, na minha opinião, esse volume para emergência aqui, principalmente também com o advento das redes malhadas e tudo, ele não é uma coisa tão necessária. Em outras palavras, eu usaria 25%? Hoje em dia nunca. Nunca. No máximo eu usaria 10%. No máximo, tá? Por quê? Porque quanto maior for o percentual que você for usar para acrescentar em cima do consumo diário, você está acrescentando... eu estou criando uma palavra aqui, tá? Robustecendo, tornando mais robusto. Estou criando essa palavra. Todo o sistema, captação, adutor, estação de tratamento, tudo isso, tá? Por causa desse volume aí reservado que ninguém sabe nem se vai usar, tá? Ou quando vai usar, certo? Então, eu vejo isso daí com certa cautela, tá bom?
Beleza. Uma vez passado isso aqui, aí a gente vai para aquele slide que é o principal, que eu falei, né, que o volume total para você dimensionar vai ser o volume útil, né, que é o da reserva de equilíbrio, que é o principal, que é o que nós vamos ver agora, acrescido do maior dentre os dois, né, o de incêndio ou o de emergência, ok? Ok, então eu vou voltar aqui para os slides que tratam do que nos interessa, que é a reserva de equilíbrio, tá? Então vamos lá. Bem legal essa matéria. Ok, voltou demais. Tá aqui. Então a reserva de equilíbrio é assim denominada porque é acumulada nas horas de baixo consumo para compensação, ou seja, para ser utilizada nas horas de maior demanda. Ou seja, o consumo é flutuante. Pessoal, creio que não precisa mais explicar isso, né? O reservatório, ele tem o seu nível subindo ou descendo de acordo com o consumo. O consumo é variável, né? O que é que não é variável, pessoal? O que é que não é variável? A adução. Isso daí não é variável. A adução é uma vazão constante. Então, o diâmetro da adutora, que fica a montante do reservatório, vai ser 1, não é constante, não é variável, vai ser 1. O diâmetro da rede vai ser outro, considerando K1 e K2, né? Mas o que entra na rede é constante, que equivale à vazão de adução, que não considera K2, apliquei K1, né? Mas o que sai da rede, o que sai do reservatório é variável, porque o que sai do reservatório é o consumo, né? Então é variável de acordo com as horas de consumo. Então esse reservatório vai fazer esse papel de volante de regularização, conforme já foi muito explicado, eu estou só repetindo que é para fixar mesmo, tá? É um preciosismo meu repetir isso para fixação, tá? Bom, então, ou seja, como o consumo é flutuante e a vazão de adução é constante, a gente viu isso no vídeo anterior, né? E acabamos de falar, o que eu faço chegar como projetista, o que eu faço chegar no reservatório, que eu chamo de vazão de adução, é uma vazão média com relação às horas do dia, tá? É uma vazão média com relação às horas do dia, máxima em relação ao dia do ano, ou seja, considera K1, mas não considera K2. Essa é a vazão de adução, tá? Principalmente nas aduções por recalque, nas horas em que o consumo for inferior à demanda, nas horas em que o consumo for inferior à demanda, o reservatório enche, né? Então, tá entrando aqui, na verdade ficou mal feito, foi inferior à vazão de entrada, né? A vazão de adução, tá? O reservatório enche para que nas horas em que o consumo estiver muito grande, for superior à vazão de adução, o reservatório segue. Isso daqui já foi falado várias vezes, ok? Então esse volume dentro do reservatório, ele é considerado apenas o volume que vai estar entre o nível máximo e o nível mínimo, tá? Então presta bem atenção nesse esqueminha rápido aqui. Eu tenho aqui, portanto, o meu reservatório, tá? Com a tampa fechadinho. Eu tenho aqui o nível da água mínimo, vou colocar aqui, ó, NA mínimo, tá? E eu tenho aqui o nível da água máximo, NA máximo, ok? Então, esse volume aí, essa reserva de equilíbrio, pessoal, é esse volume aqui, ó. Volume útil. É esse volume aqui. Ok? Mas, professor, deixa eu ver se eu entendi. Além do volume útil, ainda vai ter um volume de água aqui, que para efeito de dimensionamento do reservatório, também vai ter que ser considerado, lógico. Tá? Lógico. Então, para efeito de eu poder achar as dimensões do meu reservatório, né? Logicamente, eu vou ter aqui um H, vou ter aqui um B e vou ter aqui um L, né? Então, logicamente, que eu vou ter que saber quanto é esse volume aqui. Vou ter que saber quanto é o meu volume útil e vou ter que saber qual é o maior dos meus volumes entre o volume de emergência e o volume de incêndio. Ok?
E ainda vai ter também esse volume aqui, ó, essa alturazinha aqui. Porém, sobre isso daqui e sobre isso daqui a gente vai falar no próximo vídeo, que é justamente onde eu vou falar dos acessórios, dos detalhes de dimensionamento, tá? Então, isso daqui, essa parte que tem abaixo, que tem a ver com a questão da submergência, com a tubulação, a altura mínima, para não carregar lodo, nem para o vórtice, que nós já sabemos disso, tem a ver com isso, tá? Essa alturazinha aqui também, baseada em instalações hidrossanitárias, tem a ver com uma altura segura para evitar transbordamento, com um acesso para uma pessoa também fazer a inspeção, a limpeza dentro do reservatório, tá? Então, o dimensionamento final do reservatório vai considerar não só o volume consumido, que é isso daqui, mas esse volumezinho aqui de baixo, esse volume de cima, o volume de emergência, tudo isso, tá? Vamos para frente, ok? Então, é o seguinte, aí o que é que eu falei, ó, esse volume é compreendido entre o nível máximo, maior nível que pode ser atingido em condições normais de operação, tá aqui o nível da água máximo, e o mínimo, ó, aqui ó, o mínimo tá aqui, ó, lâmina necessária para evitar vórtices, né, entrada de ar, consequentemente cavitação da bomba, arraste de sedimentos no fundo do reservatório, que são assuntos que nós já vimos em captação de água, mas nós vamos ver agora em reservatório novamente, tá? Como determinar então essa reserva de equilíbrio, que é esse volume útil? Tem duas maneiras, tá? Ou quando eu disponho, quando eu tenho como informação a curva de consumo do local, ou quando eu não tenho a curva de consumo do local. Dica, quando eu não tenho a curva de consumo do local, eu vou pegar um lugar parecido, semelhante, população, economia, clima, que tenha a curva de consumo do local, tá? Vou procurar alguma coisa na literatura. Mas o ideal é que você tenha a curva de consumo do local, tá? Então vamos lá. Método baseado na curva de consumo. Quando eu conheço a curva de consumo. Conhecendo essa curva de consumo, a reserva de equilíbrio é calculada considerando a adição contínua ou descontínua. Nós vamos ver para os dois casos, tá? Contínua ou descontínua. Quando a adução é contínua, 24 horas, né? 24 horas. E aí eu quero dar uma atenção a esse slide com vocês. Olha só. Pessoal, isso aqui é uma curva de consumo. Consumo o quê? Diário. Então, esse gráfico aqui, ele coloca as 24 horas do dia, isso aqui é a curva de consumo diário, né, das horas do dia, e ele mostra que, né, a rigor, os valores não são exatamente esses em todos os locais, mas são aproximadamente, né? Veja que meia-noite, 2 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, o consumo está bem baixo, ó. O consumo está bem baixo. Essa linha aqui, que é irregular, é o consumo, que a gente já falou várias vezes para vocês, que é irregular, que é variável, né? E aí eu tenho esse consumo a partir de 4 da manhã, começando a aumentar, né? Lógico, 3 da manhã, 2 da manhã, todo mundo dormindo, aí 4 da manhã já tem gente começando a trabalhar, a linha de ônibus começando a rodar, né? E aí o consumo começa, tem empresa que já começa cedo, né? O consumo começa a aumentar, 8 horas da manhã, ele ainda nem está tão alto, ó, 8 horas da manhã está na média, mas depois de 8 horas da manhã, né, o horário comercial começa, esse consumo começa a subir, ele vai ter um pico ali por volta de meio-dia, 11, 11h30, meio-dia, né? Ainda está alto, ó, 1 da tarde, ele ainda está bem alto, só que ele já está caindo. 1 da tarde, esse consumo já não é tão grande quanto era meio-dia. Ele ainda é bem alto, mas ele já está caindo. Mas ele ainda, apesar de estar caindo, ele ainda está bem acima da média, né? E aí as horas vão passando, ele vai descendo. Lá pelas 18 horas, 19 horas, esse consumo baixou, chegou até a média, né? Quer dizer, veja que durante o dia, de 8 da manhã até 7, 8 da noite, o consumo está acima da média, né? Esse aí é o horário crítico, né? O consumo é maior do que a média. Eu tenho que me preocupar com esse intervalo de tempo, tá? E aí, depois de 7 horas da noite, o consumo baixa novamente, passa a ser abaixo da média. O que é que eu faço? Já expliquei para vocês que eu vou dimensionar a tubulação de adução, ou seja, a água que chega nesse reservatório, para a média, ou seja, para esse valor aqui, ó. Então, para ficar claro, professor, como é que eu obtive esse valor? Eu pego as vazões das 24 horas, somo e divido por 24, ou seja, eu obtenho uma média. Quando eu obtive a média, nesse exemplozinho deu 100, ó. Deu esse valor aqui, hipoteticamente, deu 100. Traço uma linha reta, aqui, ó. Pá! Esse é o método. Traço uma linha reta que representa quem? A média desses valores.
E que na prática vai ser o quê? Vai ser a vazão de adução, a vazão que vai estar chegando no reservatório, tá? Ok? Então eu tenho esse primeiro passo aí, tá? Então, ó, nesse caso, que tem vazão constante durante as 24 horas, considera-se a adução para o dia de maior consumo, né? A adução, que é a vazão que chega, não considera K2, considera somente K1, né? Ok, beleza. Tenho esse gráfico aqui. E aí agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que o nome é reserva de equilíbrio? Tá? Será que eu devo me preocupar com o horário da madrugada? Será que o horário da madrugada é o horário mais crítico, é o pior, é o que mais eu devo me preocupar? Ora, de madrugada eu tenho um baixíssimo consumo, né? E ainda assim tem água chegando, né? A vazão de adução está chegando. Fora a pouca água que está saindo, representada pelo baixíssimo consumo. Então eu tenho uma vazão chegando, uma vazão de adução e pouco consumo saindo. O horário de madrugada não é o horário crítico, né? Agora, nesse horário então, que é o horário da madrugada, que é quando o consumo está abaixo da média, eu não me preocupo, tá? Eu não preciso dimensionar. Grave essa informação. Entenda essa informação. Eu não preciso dimensionar o meu reservatório. Eu não preciso dimensionar isso daqui para esse horário e nem para esse. Mas sim, eu preciso dimensionar isso aqui pensando no horário mais crítico, que é o horário que tem chance do reservatório esvaziar, e eu vou justamente dimensionar para que isso não ocorra, tá? Que é esse horário aqui, onde a curva de consumo está acima da vazão de adução. Ou seja, entre esse horário que eu vou chamar aqui de T1, que é o momento em que a curva de consumo iguala, ultrapassando a vazão de adução, até T2, que é o momento em que a curva de consumo iguala, se reduzindo abaixo da vazão de adução, tá? Esse daqui é o intervalo. Pessoal, outra coisa. Eu tenho um gráfico da vazão, vamos lembrar de cálculo? Vamos? Derivada, integral, eu tenho um gráfico aqui, perdão, da vazão em relação ao tempo, né? Ora, a gente sabe que vazão é volume sobre tempo, portanto, volume é vazão vezes tempo, né? Então, num gráfico de vazão versus tempo, a área, ela me dá um produto de duas dimensões, que é justamente a vazão vezes o tempo. Então, a área me dá quem? Vazão vezes tempo é volume. Então, a área me dá o volume. E esse volume útil que eu quero, portanto, é somente essa área aqui, ó. É somente essa área, tá? Então, não esqueçam disso. Em outras palavras, se eu tiver essa curva representada, chegando para mim na forma de curva, né, gráfica mesmo, eu traço aqui a minha linha, que representa a vazão de adução, e vou obter essa áreazinha aqui, tá? Agora, 99,99999 até cansar por cento das vezes, essa curva não vem na forma gráfica, vem na forma de tabela, e é muito melhor, né? Porque na prática os dados vêm em tabela. Aí é muito mais fácil, tá? Mas vamos ver aqui a ideia, como é que é na curva, como é que é na tabela também, para a gente compreender melhor, tá? Deixando claro aqui o resumo da ópera. Eu preciso me preocupar, calcular o volume útil, a reserva de equilíbrio do meu reservatório, considerando como parte necessária o cálculo dessa área aqui. Essa área que está acima da vazão de adução é que vai representar o meu volume de equilíbrio, a reserva de equilíbrio, que é o que eu tenho que dimensionar, ok? Então eu tenho que dimensionar para isso daqui, tá? Bom, isso aqui é só mostrando uma curva, né? Vamos para frente. Tudo isso aqui é o que eu já expliquei, então eu não vou ficar lendo o slide, que já está bem explicado, vamos para frente, tá? Aí eu tenho isso aqui para explicar. O volume, como eu tinha falado, é a área, né? Mas se eu voltar aqui um slide, a área que eu tenho, pessoal, e aí eu vou me permitir desenhar aqui o gráfico novamente, né? Ok. Então, a área que eu tenho é a área entre essas duas curvas, a curva do consumo, tá? E a curva que representa a vazão de adução, né? Então,
Note que o meu volume útil, ele vai ser essa areazinha aqui. Tá? Essa areazinha aqui. Que se eu for pensar em termos de cálculo, né? Se eu for querer ser formal, o meu volume útil, ele vai ser essa curva de cima, né? Menos essa de baixo. Então, olha o que é que está escrito aqui, ó. Olha aí. Vai ser a integral dentro daquele intervalo de T1, né? Então, deixa eu diminuir aqui a poluição visual, de T1 até T2, tá? Sendo que T1 é esse valor aqui e T2 é esse momento aqui, tá? De quem? De uma curva menos a outra, né? Essa curva aqui é a curva do consumo. Então, como eu escrevi C, aqui está escrito Q, mas esse Q é a vazão consumida, é o consumo, eu vou escrever C. Tá? Eu vou escrever C, tá? Só que esse C aqui, olha só, não esqueça não, ó. Ele está em função do tempo, ele não é uma constante não, tá? Não confunda C achando que C é C de constante, não, é C de consumo. Esse consumo é uma curva e esse consumo aqui, ele está variando em função do tempo, né? Portanto, é integral de C de T dt, né? Menos quem? Aí menos a integral da outra curva, tá? A integral da outra curva. Só que a integral da outra curva não cabe aqui porque a TV, eu vou colocar aqui, tá apertado, então eu vou colocar aqui Q médio, né? QA, que é o Q médio, variando de T2 a T1. T2 menos T1 vezes, aqui, ó, vezes, ok? Faz de conta que ficou bem retinho do jeito que está lá. Ou seja, é essa curva aqui menos essa. Só um detalhe. Você concorda aqui para a questão do positivo e do negativo. Que essa área vai ter que ficar positiva, porque na parte crítica é aquela parte que o consumo é maior. Se eu estou subtraindo um número maior menos um número menor, isso tem que dar um número positivo. Então, nessa região aqui dá positivo, nessa dá negativo, ó, nessa dá negativo, na parte negativa não me interessa. Por que nessa dá negativo? Porque aqui o consumo é menor do que a vazão de adução. Tá? Então, eu me preocupo exatamente com essa região. Tá? Agora, cuidado, e eu já vou antecipar lá, né? Eu vou ser um pouquinho perfeccionista, pessoal, porque eu não estou gostando dessa equação cortada do jeito que ela está. Vou escrever ela assim, ó, volume útil é igual a integral variando de T1 a T2, né, do consumo em função de T dt, né, menos a vazão de adução, que é a vazão média, variando de T2 até T1, ou seja, T2 menos T1, né? Isso daí é a nossa curvazinha aí, né? É o cálculo do nosso volume útil, que é o da reserva de equilíbrio. Bom, algumas observações, tá? Pode ser que você na tabela se confunda e faça e não o C menos o QA, mas o QA menos o C. Mas, bom, se você fizer o C menos o QA, conforme está aqui, o C menos o QA, essa resposta tem que dar positiva, porque eu tenho que querer o que está acima, né? Mas se você cometer o erro sem querer de fazer o QA menos o C, aí tu vai ter que ter a resposta tua negativa, tá? Aí o que vai preocupar é o que está negativo, tá? Então, se você fizer a vazão de adução menos o consumo, né? A vazão de adução menos o consumo, aí você tem que pegar o que está negativo, tá certo? Eu digo isso porque vai ter uma questão mais na frente, que tem uma tabela, que é a parte negativa que a gente vai pegar. Justamente por isso, porque lá a gente pegou a vazão de adução menos o consumo, tá? Bom, então essa é a lógica. Se eu fosse malvado, não sou e não farei, tá? A minha malvadeza vai só em extrair de vocês um nível alto, mas querer ficar puxando conhecimentos lá de cálculo só para você lembrar que sabe derivar ou integrar, tá? Para uma situação que nem é tão real, porque na realidade essa curva aqui, se eu fosse malvado, eu poderia colocar uma equação, né?
uma equação de qualquer grau aí, tá? E aí você teria que realmente integrar essa equação, daí eu poderia complicar, botar um seno, um cosseno, eu não vou fazer isso, tá? Mas tem professor que faz isso, eu acho isso uma malvadeza, porque na prática não é assim, essa curva não aparece numa forma de uma equação, tá? Ok. Mas na verdade nós vamos fazer questões com as tabelas que é como na maioria dos projetos, 99,999% das vezes ela acontece, tá? Bom, então, ok. Aí, os volumes acumulados, eu não vou fazer com esse diagrama de massa não, tá? Então, a parte de diagrama de massa a gente vai pular, eu não vou ensinar com esse método, tá bom? Então, eu vou pular esse slide, ok? Vamos para a adução descontínua. A adução descontínua, pessoal, ela tem uma característicazinha que é o seguinte: ela tem um funcionamento da adução, que é o intervalo de tempo de bombeamento. Nesse exemplo, ele está indo ali, aduzindo mais ou menos de 9 da manhã até 8 da noite, 13 horas, tá? 9 da manhã, não, 11 horas, está aduzindo por 11 horas, tá? Então ele tem um intervalo de funcionamento, é só para lembrar que, na verdade mesmo, 99,999% das vezes, essa adução que vai mandar água até o reservatório é por recalque, portanto ela tem um intervalo de bombeamento, geralmente em torno de 16 horas, vai da cabeça do projetista, tá? E isso vai interferir na nossa questão, ok? Então eu vou fazer aqui essa questãozinha, que é típica de como eu posso pedir na prova, ok? É uma questãozinha onde ele tem os consumos, ok? Até porque os medidores, os macromedidores, eles vão dando esses consumos e colocando em tabelas, tá? Então essa é a realidade, ele não vai dar uma curva, aproximação com função seno, logaritmo, exponencial, não vai fazer isso, tá? Então eu não vou ser malvado e nem virtual, ou surreal ao ponto de colocar uma questão só para ser difícil, que nem dentro da realidade é, tá? Então, um medidor de vazão instalado na saída do reservatório de distribuição de água de uma cidade, ou seja, um macromedidor, tá? Registrou as vazões da tabela a seguir durante um período A, de 24 horas sucessivas, e B, de 16 horas sucessivas de bombeamento, sendo essas 16 horas de 20 horas até 12 horas. Pessoal, são duas questões diferentes, tá? O texto não ficou muito legal, mas são duas questões diferentes. Uma, considerando a hipótese em que o bombeamento é contínuo, a adução é contínua, manda água para o reservatório 24 horas por dia, tá? E a outra hipótese é outra questão, é outra cidade, onde a adução, a água que chega nesse reservatório, chega apenas durante 16 horas. E sendo mais específico, dentro desse horário, eu tenho que dizer o horário, tá? Porque, vou logo dizer para vocês, às vezes eu pergunto numa questão, já perguntei em questão de prova, o seguinte: pessoal, se eu bombear durante 16 horas, sendo que de 20 horas até as 12 horas, isso vai implicar que o reservatório tem um certo volume. Se eu bombear no horário oposto, se eu bombear de 12 horas até 20 horas, por exemplo, né? Ou então se eu bombear as mesmas 16 horas, só que começando em outro horário, começando 12 horas e indo até 8 horas da manhã do dia seguinte. O volume do reservatório vai ser o mesmo? Resposta: não vai ser o mesmo. Por isso é que importa sim não só o número de horas do bombeamento, da adução descontínua, isso aqui é a adução descontínua, como também o horário, o intervalo disso. Intervalos diferentes implicam em reservatórios de dimensões diferentes. E aí tem que haver uma comunicação, tem que haver uma seriedade da empresa, da concessionária, de que o projeto que o engenheiro fez tem que ser executado, operacionado daquela forma, o bombeamento é daquela forma. Pois se for bombeado em outro horário, se de repente chega um gestor da empresa que não entende nada de engenharia civil, chega um outro engenheiro aí que gosta de administrar, ou então chega aí um administrador que não é engenheiro civil, né? E aí o cara diz: não, vamos bombear aqui nesse outro horário, porque esse outro horário aqui é horário de pico, poderá faltar água na sua cidade, porque o reservatório não está dimensionado para bombear naquele horário. Pode ser que dê uma ligeira diferença apenas? Pode, mas pode ser que dê uma diferença grande, dependendo desses valores, ok? Então muita atenção com isso, tá? Então repito, são duas questões, uma com adução contínua e outra com adução descontínua de 16 horas, funcionando de 20 a
às 12 horas, ok? Então o que é que eu peço? Determinar a vazão média, tá? Elaborar o gráfico da curva de demanda e determinar o volume útil, tá? E nesse item C não, porque são volumes acumulados por diagrama de massa, a gente não vai fazer, ok? Então vamos lá, olha como é simples, Primeiro, eu estou fazendo aqui no caso da adução contínua, tá? Da adução contínua. Quem é a vazão média? A vazão média é o consumo das 24 somados, né? Somando essa turma todinha da 4.330, dividido por 24. Então a vazão média é quem? 180,42 litros por segundo. Para ficar simples assim, a gente arredonda para 180, tá? Num gráfico, olha só como é que isso seria num gráfico. Num gráfico, eu plotaria aqui 1 hora da manhã, 50, 1 hora da manhã, 50, 2 horas da manhã, 60, 2 horas da manhã, 60. Vai plotando os pontos, obtém a curva do consumo, né? Obviamente essa curva não é assim com vértice, ela é arredondadinha, né? Ok? Obtém a média é 180. Marca o valor 180, traça uma linha reta, tá? Representando a vazão de adução, que é 180. A área que eu quero, pessoal, que é o volume útil que eu quero, representa essa área aqui, ó. Que nessa questão que eu peguei de um livro, ela já está resolvida. Agora é chato, porque você tem que ficar calculando essa área. Uma vez, no começo quando eu comecei a dar essa disciplina, há 9, 8 anos atrás, eu cheguei a colocar essa questão e aí dava respostas assim com bastante diferença por causa da exatidão, da precisão, né? Mas essa questão de gráfico eu não vou nem abordar, a gente vai para a tabela que é o que interessa, tá? De qualquer maneira, o volume útil é o volume dessa parte de cima, 3.798 metros cúbicos, tá? Agora olhe para cá que aqui sim, é aqui sim que você vai fazer na prova, tá? Para ilustrar melhor, eu vou logo dizer o seguinte, essa partezinha azul turquesa, né, parece um verde, são os dados da questão. O horário, as 24 horas, de 1 até 24, e as vazões. 50, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 60, tá? Bem direitinho. Vou logo apagar a lousa, porque eu vou ter aqui alguns comentários para fazer, principalmente sobre estatística, sobre o que são dados discretos e dados contínuos, tá? Nós vamos precisar dessa compreensão, lembrar de estatística, o que é um dado discreto e um dado contínuo. O dado discreto é um valor, é um ponto, o dado contínuo é um intervalo, né? Por exemplo, quando o IBGE faz a faixa de idade entre 10 e 20 anos, entre 20 e 30, 30 e 40, isso aí são dados contínuos. Quando eu pego, com 10 anos de idade, pronto, isso aí é um dado discreto, tá? A gente vai precisar disso para compreender melhor. Então, fazendo a questão, não só para a adução contínua, mas simultaneamente também para a adução descontínua, certo? Então, o que foi que eu fiz? Coloquei, reproduzi as vazões que tem lá. Agora olhe para cá, vejam que eu tenho um azul e uma marrom. Outra azul, outra marrom. Olhe só para a azul, que é a que trata da adução contínua. Olhe só para azul. Então desconsidere por enquanto isso daqui. Apague da sua mente esse marrom e esse outro marrom. Olhe só para azul. Tá? Quando eu olhar para azul, está escrito aqui Q24. Pessoal, onde tem A vai ser, vai ser da adução contínua. Esse primeiro aqui, Q24, é a vazão de adução ao longo das 24 horas. Que é quem? 4.330 por 24, 180. Professor, ok, então você vai bombear 180 litros por segundo em cada hora. Olha aí, ó, 180 litros por segundo em cada hora, em todas as horas, né? Então, em cada hora, lembrando que aqui, nesse intervalinho, desse começo até aqui, estão passando 3.600 segundos, hein? Porque aqui tem 1 hora de intervalo. Então, essa vazão bombeada aqui é 180 litros por segundo vezes 3.600 segundos, ok? Se liga nisso, hein? Cuidado. Aqui eu estou trabalhando com vazão por segundo. 180 litros por segundo, né? Eu poderia converter isso aí para hora também, né? Poderia. Aí eu teria 180 vezes para hora vezes 3.600. É a resposta que ia dar em litro por hora, tá? Ok, então em cada hora eu vou bombear uma vazão por segundo de 180. Então em todas as 24 horas, ó, adução contínua, eu bombeio nas 24 horas, certo? Beleza. Aí, pessoal, eu venho para cá, ó.
Vocês concordam que só me interessa essa região aqui, essa área? Essa área é quem? Essa área é o consumo menos a vazão de adução, que é a vazão média. Concordam? Essa areazinha aí é o consumo menos a vazão de adução, que está representado aqui, ó. Só que olha o que é que eu botei aqui, ó, Q24, que é a vazão de adução, menos o consumo. Lembra que eu comentei que naquele volume útil aqui, para dar positivo, tinha que ser o consumo menos a vazão de adução, mas aqui eu estou pegando a vazão de adução menos o consumo. Então aqui, nesse caso, se eu pegar a vazão de adução, se eu pegar a vazão de adução menos o consumo, eu vou procurar valores o quê? Negativos. Tá? Então olha só, rapidinho. Vazão de adução é 180, né? O consumo é 50. 180 menos 50, 130. Positivo. Significa que tá o quê? Tá nessa partezinha aqui, ó, que eu não quero. Porque o que eu tô pegando é isso aqui, ó, vazão de adução menos consumo. Então eu quero os negativos, eu não quero os positivos, tá? Então eu quero os negativos. Positivo é aqui não me interessa, tá? Então, ó, 180 menos 50. Ou seja, eu estou bombeando 180, mas só está saindo 50. Está sobrando 130, está enchendo, né? Ótimo. Aí, ó, 180 menos 60. Está sobrando só 120, está caindo, ó, mas ainda está positivo, né? E aí eu vou fazendo 180 menos 70, 180, tá. Aí, ó, opa! Aqui ficou negativo. Negativo é o quê, ó? A partir daqui, ó. Tá vendo? Negativo é aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses valores negativos, somente eles, desse menos 20 aqui até esse menos 20 aqui, e vou somar. Deu menos 1060. Não esqueça. Você só vai somar aqui o negativo. Professor, esse sinal de menos serve para alguma coisa, para subtrair? Não, esse sinal de menos é só para indicar que é só essa parte que me interessa. Então você vai usar 1060. Tá? Esse sinal de menos era só para indicar que aqui o que eu queria era a parte negativa. Tá? Cuidado, porque na prova eu posso colocar Q menos Q24. O contrário. Aí eu não quero a parte negativa, eu quero a parte positiva. Então você tem que estar atento com isso. Tá? E eu estou dizendo isso não é porque eu tenho a intenção de ser malvado. É porque as pessoas se comunicam de forma diferente. Você vai encontrar projetos que podem aparecer assim ou da outra forma. Então você tem que estar atento para ver se vai pegar como volume útil os valores negativos ou os positivos. Tá? Beleza. Pegou a parte negativa, veja que nós estamos falando de vazão. Né? Nós ainda estamos em vazão, nós não estamos em volume. Ainda teria que integrar isso daí. Né? Ainda teria que integrar. Tá? Com relação ao tempo, olha a dica. Como é que eu faço isso em termos de cálculo e não em termos de gráfico, né? Então veja, eu pego a parte negativa 1060, aí venho para cá, ó. Olha só. O que é o volume útil? 1060 litros por segundo, ó. Litros por segundo. Tudo isso aqui é em litros por segundo. Eu vou converter para metro cúbico, por isso que eu divido por 1000. Então eu botei 1060 por 1000 metro cúbico por segundo. Aí por quê que eu coloco aqui vezes 3.600 segundos, pessoal? Porque em cada intervalo desse, pessoal, tem 3.600 segundos, né? Isso aqui é hora, isso aqui é segundo, não está batendo, ok? Então, em cada intervalo desse, eu tenho 3.600 segundos, né? Eu tenho 60 minutos, 3.600 segundos. Então, eu multiplico isso daqui por 3.600 segundos para finalmente achar o meu volume útil. É fácil, não é difícil, é fácil, tá? Vamos compreender agora a sutileza que há quando a adução for descontínua. Olha, quando a adução for descontínua, aí é o seguinte. Eu somo o consumo todinho, deu 4.330, mas eu só vou bombeá-lo, eu vou bombear esse consumo todinho, isso que vai ser consumido, eu não vou bombear em 24 horas, como eu fiz aqui. Eu vou bombear em 16 horas. Então, ao invés de dividir por 24, eu divido por 16 horas. Tá? Então, é 4.330 por 16, pelo tempo de bombeamento. Ok? Igual a forma, PQ, K1 sobre T, né? Eu divido pelo tempo de bombeamento. Então, significa que em cada hora, eu bombeio por segundo 270 litros. Agora, em cada hora o quê? Em cada uma das 16 horas.
tá? Então vejam que durante o horário que eu não estiver bombeando, isso aqui está vazio. Eu estou indo na parte marrom agora, que é a parte relativa à adução descontínua. Esquece a azul já passou, agora eu estou na marrom, tá? Então, eu pego esses 270 litros por segundo e preencho 16 vezes. Não são 16 horas? Eu preencho 16 vezes. Bom, agora a dúvida que você vai ter, pessoal, é o seguinte. Lá na estatística, você aprendeu o que é um dado discreto, tá? É um ponto, ou seja, é um único valor, e o que é um dado contínuo. Então, um dado discreto é um único valor, um dado contínuo é um intervalo, né? Os dados em estatística são discretos ou contínuos. Olha só, vou reproduzir uma partezinha dessa tabela aqui com vocês, tá? Vou reproduzir aqui. Bem aqui eu tenho a hora, tá? Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí bem aqui tem o consumo. Não me interessa, mas só me interessa a hora. Me diga uma coisa. Você concorda que 1h da manhã começa à meia-noite, 59 minutos, e 1 segundo depois de 59 segundos? Isso aí é 1h da manhã, né? Então, 1h da manhã, 1h em ponto, é nessa linha de cima. Aqui passou 1h, então que horas é aqui? 2 horas. Aqui passou mais 1h, que horas é aqui? 3 horas, nessa linha aqui, ó. Passou mais 1h, que horas é aqui? 4 horas. E aqui, 5 horas. E aqui, 6 horas. Então veja que quando eu estou trabalhando com intervalos de hora, eu tenho que saber bem direitinho, porque ele está dizendo que ele está bombeando aqui, deixa eu ver de que horas, até que horas, aqui, de 20 horas, começa 20 horas de um dia, vai até 16 horas do dia seguinte, certo? Então olha aqui. Quando eu pegar o 20 aqui, ó, você pode se perguntar, aonde é que é 20 horas, onde é que é 21 horas? No início do 20 aqui, ó, é 20 horas. Então começa a bombear daqui para baixo. Ó. Aqui, bem aqui, nessa linha aqui, nessa linhazinha branca aqui, é que horas? Aqui, ó, aqui é 21, é o início do 21. Então se eu bombeio de 20 horas até que horas, hein? Até meio-dia, 20 horas, 21 horas, e quando chegar meio-dia, aí você fica na dúvida, eu preencho o 12, tem gente que vai querer preencher o 12. Não preencha não. Porque se você preencher aqui, você está dizendo que vai até 1h da tarde. Se você preencher aqui no 11, ó, 11 horas é aqui em cima. 12 horas é aqui. Ok, 12 horas é aqui, ó. No final do 11, você abasteceu, distribuiu até meio-dia, até 12 horas, conforme ele falou, ok? Muita atenção com isso. Muita atenção com isso, tá? Então, como isso daqui se trata de um intervalo contínuo, onde tem aqui 1h, sai onde começa no início, termina no fim aquela hora. Então, 1h em ponto é aqui, 2 horas em ponto é aqui, no final da célula do 1. No final da célula do 1 já é 2, tá? Ok? Então, eu vou preencher 16 informações. Conte, hein? Dica, conte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Joinha. Se você colocar o intervalo errado, vai errar a questão. 0. Não, mas erra por pouco. Eu vou lhe dar 0. Porque isso é inadmissível num projeto. Você não pode fazer isso. Tá? Portanto, são 16 intervalos. Bombeando 270. Pode ver que 16 vezes 270 dá o mesmo valor, 4.300, que 24 vezes 180. Dá 4.300 do mesmo jeito. Tá? Beleza. Uma vez preenchido isso,
isso, a peculiaridade era só isso daí. Aí agora o procedimento é igual, ó. Agora eu vou fazer o Q16 menos que é a vazão de adução, menos o consumo. Ó. Quanto é 100, perdão, eu estou aqui. 270 menos 50, 220. Quanto é 270 menos 60, 210. 270 menos 70, 200. Ó. Agora olha para cá, ó. Aqui tem o quê? Aqui tem zero. Tá vazio, é zero. Então, quanto é 0 menos 300? Menos 300, hein? Ok? Aqui tem zero. Quanto é 0 menos 280? Menos 280. Ok? E assim você preenche todo mundo. Pega só os negativos, já tinha explicado por quê, né? Pega só os negativos. Porque se eu pegar aqui a adução menos o consumo, só me interessa a parte negativa, né? Se eu pegar o consumo menos a adução, é a parte positiva. Pega os negativos, 2.210. E aí, 2.210 converte para metro cúbico por segundo, né? Dividindo por 1.000, porque isso aqui está em litro, ó, tá? E ainda multiplica por 3.600, por quê? Porque em cada célula dessa, eu tenho uma vazão de tantos litros por segundo, vezes 3.600 segundos. Então tem que multiplicar por 3.600. Então vai dar um volume útil aí de 7.956 metros cúbicos. Já perguntei em prova, pessoal, e se eu variar, se eu colocar as mesmas 16 horas, sendo outras horas, esse volume vai dar diferente, né? Às vezes eu coloco em prova esse tempo de bombeamento em função da sua matrícula. Então pode ter um aluno que tem que bombear 16 horas por dia, o outro 15, o outro 10, o outro 12, o outro... ok? Então vai ter essa diferença aí, ok? Bom, então essa questão aí foi. Aqui pelo volume acumulado eu não vou fazer, tá? Eu tenho aí uma outra questão para que você faça, essa questão está feita já, então eu vou deixar igual a primeira, igual, não tem nada diferente, não tem nenhuma novidade, então não vou nem perder tempo, você que vai fazer, vai olhar aqui, tá? Sugiro que você veja, pegue essa tabelinha aqui e tal, e faça sem olhar a resposta, tá? Aqui eu estou dando o tempo, ó, ligada de 7 às 23 horas, ou seja, de 7 em ponto até 22 horas e 59 minutos e 51 segundos, né? Vamos colocar dessa forma, ok? Então essa questãozinha aqui fica para você, ela está resolvida. Aqui, pessoal, eu coloquei o seguinte, ó, método usado quando nós não temos a curva de consumo. Olha, quando nós não temos a curva de consumo, eu até já cantei a pedra, né? O ideal é que você tenha, não tendo, você tem duas opções. Ou você vai pegar a curva de consumo de uma outra cidade, tá? De características semelhantes, população, clima, economia, tá? Região, você vai pegar alguma que tenha, e aí se você pegar alguma que tenha, na verdade você incorre no caso de você ter a curva e fazer do jeito que eu já ensinei. Ou você vai adotar uma equação, tá? Uma forma para essa curva. Uma equação. Está dada uma equação aqui. Eu acho isso aqui mais complexo, mais fora da realidade. Por isso, por essas razões, eu vou passar isso aqui batido sem perder tempo. Tá certo? Ó, outra equação, o volume necessário, enfim, sem perder tempo, tá? Então, passa para frente, ok? E aí a gente já chegou naquela parte que a gente viu, o volume para combate a incêndio já foi, né? O volume para emergência já foi também, né? Por aí vai. E uma questãozinha final sobre reservatório, ok? Vamos lá. Dimensionar os reservatórios enterrado e elevado pertencentes a um centro de reservação. Tá aqui, isso aqui é o centro de reservação, vista em corte e vista em planta. Vamos mastigar essas figuras? Vista em corte, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho aqui? O nível da água, máximo, saída. Eu tenho aqui, portanto, um reservatório enterrado, que seria, analogamente a uma instalação predial, a nossa cisterna, o nosso reservatório inferior. Tem os dois. No centro de reservação tem os dois reservatórios, o inferior e o superior, ou seja, o enterrado, o apoiado, o semi-apoiado, o semi-enterrado, e o elevado, que é a torre, tá? O bombeamento, com duas bombinhas e tal, e a torre. Aí ele deu aqui o nível da água máximo, aí eu faço a observação. Esse nível da água aqui, bem como esse nível da água aqui, o máximo e até o mínimo, que aqui nessa questão já estão dados,
Esses níveis d'água aí, pessoal, são uma demanda de cálculo lá de redes. Lembra que no começo da aula eu falei, ó pessoal, tem informações aqui que eu vou dar de graça, mas na verdade eu preciso antes ver redes. Lá no capítulo de rede, nós vamos aprender a determinar esse nível em função da rede, em função da topografia do terreno, tá? Então aqui, como a gente não viu redes ainda, eu estou dando de presente para vocês essas informações porque a gente ainda não sabe obtê-las, porque a gente não viu redes ainda, tá? Bom, então essas cotas aqui, bem como a cota do terreno, ó, T é terreno, cota 100, nível da água do reservatório enterrado 101, nível da água máximo da torre 119, tá? Ok? E aqui o centro de reservação visto de cima. E isso daqui, pessoal, é a caixa d'água que você tem do lado da UFES, do lado do nosso bloco do centro de engenharias, do nosso prédio, tá? É isso aqui, é um centro de reservação aqui no lado. Olha aqui a torre, tá? Aqui a torre, ó. Olha aqui ela. Olha aqui a elevatória, olha aqui os dois reservatórios, ó. Aqui são dois, ó. Bem grandões, ó. 2 olhos e a pontinha do queixo. Pra você ver a diferença, né? 2 reservatórios enterrados e tal. Então a maior reservação tem que vir daqui mesmo. Eu não vou ficar construindo um prédio aqui gigantesco. A lógica é a mesma de instalação. Maior possível no enterrado. E esse cara aqui vai servir somente mesmo para quê? Para que a água chegue aqui e tenha pressão. Para chegar lá onde ela tem que chegar, com a pressão mínima que a rede exige, que é 10 metros por coluna d'água. Pressão mínima que a norma exige. Tá? Bom, então quais são os dados que são conhecidos? Tem 2 regiões para abastecer, a zona baixa e tem a zona alta. A zona baixa vai ser atendida pelo reservatório enterrado, tá? E tem uma população de 30 mil habitantes. E a zona alta vai ser atendida pela torre e tem uma população de 12 mil habitantes, tá? Consumo per capita, 250 litros por habitante dia. A gente já aprendeu a calcular isso na primeira prova. K1, K2, tá aqui. Centro de reservação no terreno, a cota é 100 metros, tá? Aí isso aqui são os dados que eu falei do nível da água, que é da rede que vem esse dado, tá? Estudadas as necessidades de pressão na rede, aí tanto na zona alta quanto na zona baixa, conclui-se que o reservatório enterrado vai ter nível da água máximo 101 e mínimo na cota 97. Portanto, o reservatório enterrado vai variar 4 metros, hein? Olha aí a altura do volume útil aí. Eu já tenho a minha chamada altura útil, né? Não tem o volume útil, tem a altura útil, tá? Do reservatório enterrado e também do reservatório elevado, da torre. E a torre, nível da água máximo na 119 e mínimo na 115,5. Ou seja, a altura útil da torre, 3,5 metros, tá? O volume total de reservação, ele deve ter 1/3 do volume consumido do dia de maior consumo. Ou seja, foi optado, foi escolhido por reservar quanta água? 1/3 do consumo de água. Obviamente, do dia de maior consumo, né? Considerando K1, aquelas coisas todas, K2, tá? 1/3 do volume de água. Do volume de água de que dia? Considerando K1 e K2, tá? Bom, vamos para frente. Vamos fazer a nossa questão. Então a primeira coisa é saber quais são as vazões, tanto da zona baixa quanto da alta, né? Como eu estou falando de rede, né? As vazões aqui, ó, zona baixa, K1, população da zona baixa, consumo per capita por 86.400, tá? Eu faço essa questão todo ano e não me ocorreu um detalhe. Essas vazões aqui, pessoal, elas são as vazões de distribuição, então tinha que ter sido considerado o K2, tá? Mas por que não está sendo considerado o K2? Olha só, por que não está sendo considerado o K2? Porque quem é que eu estou dimensionando aqui? Quem é? É o reservatório, tá? O reservatório, ele vai justamente com relação às horas esvaziar e secar. O reservatório não é dimensionado para as horas. Ele vai esvaziar e secar. Ele é dimensionado tal qual a adutora que chega nele. Tal qual a vazão de adução. Por isso não entra o K2. Tá? Por isso não entra o K2. O que sai, que aí considera o K2, vai ser para dimensionar a tubulação da rede. Mas para o reservatório não. Só para a rede é que o K2 entra. Para o reservatório não, tá?
Então, o QB da zona baixa é K1, população da zona baixa, consumo per K, 86.400. 104,17 litros por segundo. E a diferença para a zona alta é a população, tá? Que aqui era 30 mil, aqui são 12 mil, tá? A vazão dá 41,67. Qual é a vazão total? Para o centro de reservação, é a soma das duas. Então dá 145,84, ok? Passando para frente. Ok, e o volume? Né? Olha só, vazão é volume sobre tempo. Isso daqui é vazão total em litro por segundo. Tá? Aí eu vou ter o seguinte, ó, 104,17 litros por segundo, vezes 86.400 segundos que tem em um dia, tá? Ou seja, dividido por 3, porque eu pego 1/3 do dia. Deu para entender? Então, não é 1/3 do consumo diário. O que é o consumo diário? É o consumo por segundo vezes o número de segundos que tem num dia. Aí eu pego 1/3, aí divido por 3. Então o volume vai dar aproximadamente 3.000 metros cúbicos para a zona baixa. Ok? Para a zona alta, aquele valor da vazão para a zona alta, o que muda é só a vazão. Tá? Vezes 86.400 dividido por 3, mais ou menos 1.200 metros cúbicos. Somo os dois volumes para achar o volume total. Está feito aí já o volume. Boa caminhada já foi dada. Tá? Agora, quem é a torre? Aí agora vamos lá. Lembra que eu falei que a torre é sempre bem menor? Né? Lembra, você deve estar com o seguinte pensamento: professor, em instalações hidrossanitárias a gente faz 2/5, ou seja, 40%, né, no elevado, no superior, e 3/5, que é 60%, no inferior. Posso adotar essa mesma tática? Não. Tá? Por quê? Porque a torre é um prédio. Lá, a torre, o reservatório superior lá, é uma construçãozinha a mais, de alvenaria ou um pouquinho de concreto. Aqui não, aqui é um prédio inteiro, fundação, com pilar, com viga, com laje. Ele sai caro. Então o ideal é que ele seja o menor possível. Tá? Portanto, a gente tem adotado a literatura, as boas práticas de engenharia têm costumado limitar esse valor a 1.000 metros cúbicos. E sendo mais conservador ainda, a um máximo de 500 metros cúbicos. Ah, mas deu 30 mil a reservação total. Você bota 500 num e 29.500 no outro. Desse jeito. Tá? Por essa razão é que esses reservatórios aqui são tão grandes em relação a esse. Tá? Somando os dois dá uma área bem maior do que esse. Na verdade, se esse aqui é 10%, essa área aqui é 90%, é 9 vezes maior que essa. Né? Ou seja, olha o que é que está escrito aqui. Adotando 500 metros cúbicos. E aí, só para ter uma noção, nesse caso dessa questão, equivale a aproximadamente 12% do total. Então, se o volume total é 4.200, eu vou colocar 500 metros cúbicos na torre, 500 metros cúbicos na torre, e vou fazer o restante, a diferença. Então, 4.200 menos 500, 3.700. Etapalização dos reservatórios. Olha só. Após estudos da área disponível e da etapalização das obras, decidiu-se pela construção do reservatório enterrado em 2 unidades circulares, cada uma com capacidade metade disso aqui. Por quê? Várias questões aí envolvidas. Primeiro, numa eventual necessidade de esvaziar para limpeza ou até para reformar, tirar um vazamento grave, sério, alguma coisa assim, eu tenho o outro. Né? Então não vai faltar água, certo? Então essa é uma questão, tá? Mas a principal questão aqui é a etapalização. Lembra quando a gente estudou alcance de projeto, que teve um exemplo que a gente citou muito claro sobre etapalização, que foi na estação elevatória. Lá no alcance de projeto de 20 anos, ela precisava ter 4 bombas. Porém, no primeiro momento construía-se 2, obviamente deixava-se o espaço, né, para as outras 2 dentro da estação de elevatório, construía-se 2. Tá? Depois de alguns anos executava a terceira e depois finalmente a 4. Né? No reservatório ele fez isso. Ele etapalizou para no começo deixar funcionando só 1.
depois, quando tiver mais dinheiro, constrói o outro. Agora tem que construir, poder público. Tá? Então, por essa razão ele etapalizou, certo? Quando eu coloco uma questão dessas em provas, o pessoal pergunta, professor, eu faço 2 ou faço só 1? Faça logo os 2. Então eu já estou colocando no vídeo. Faça logo os 2, independente do valor, até mesmo para a gente padronizar a nossa prova, tá? Mas a explicação sobre o porquê disso acabei de dar, tá certo? Bom, então deverão atender a zona baixa, esse reservatório enterrado, ele vai atender a zona baixa, como foi preconizado na questão, e ele também vai ser o local de onde eu vou retirar a água para abastecer a torre, ou seja, o poço de sucção da torre, certo? Ok. Então, o que é que eu tenho? Agora falando dos níveis d'água dos reservatórios. Enterrado, né? O enterrado, lembra que a cota ia de 101 até 97, portanto a altura útil do reservatório elevado é 4 metros, do enterrado. E do elevado, 119 até 115,5, 3,5 metros. Eu já tinha comentado isso, né? Aí por que eu estou falando isso? Agora eu já estou dimensionando. Ó. Não vou inventar a roda, vou fazer uma coisa simples, tá? Se eu estiver pegando aqui o reservatório enterrado, vamos digitar aqui? Vamos, enterrado, tá? Não, vamos fazer o seguinte, como são 2, eu vou fazer aqui o do elevado, tá? Reservatório elevado, ok? Então eu vou desenhar aqui um cilindrozinho, tá? Um cilindrozinho, onde o nível da água vai de um valor mínimo, tá? De um valor mínimo, que vai dos 115,5 até um nível da água com um valor máximo que vai aos 119, né? Portanto, eu tenho uma altura útil aí, que eu vou chamar de HT, né? Altura útil da torre, de 3,5 metros, tá? Pessoal, isso daí é um cilindro, né? Ó, então a altura útil vai de 3,5 metros. Isso aí é um cilindro. Então, qual é o volume do cilindro? O volume é a área da base vezes a altura, né? Ou seja, a área da base é πd2 sobre 4. Então você vai achar quem? O nosso diâmetro, né? Vezes a altura útil, a altura da torre. A altura da torre eu já sei, olha só como a altura da torre eu já sei. E o volume de água que eu vou reservar na torre é 500 metros cúbicos, eu também já sei, né? Então, uma vez que eu tenho essa altura, eu venho agora para calcular, aqui, é elevado, depois vem para o enterrado, é elevado. A altura é igual a quem? Não, altura não, perdão. A área é igual ao volume sobre a altura, né? Então a área é o volume, 500 metros cúbicos, sobre a altura, deu esse valor. Aí faz aí o πd2 sobre 4, acha o D, ó. 13,5 metros. Professor, eu posso arredondar? Eu quero que você coloque o valor que você calculou, tá? Então coloque 13,49. É lógico que num projeto você bota lá um 13,5, né? Por favor, né? Ok? Mesmo raciocínio para o enterrado. Só que lembrando que o enterrado eu dividi em 2 câmaras. Então, se o volume do enterrado era 3.700, em cada câmara é 1.850. Então, olha só, 1.850, aí dividido pela altura útil, que lá acho que ia do 101 até o 97. 4 metros. Então, 1.850 sobre 4. Dá uma área de base de 462, um diâmetro de 24,27. Ok? Tá bom, pessoal? Então, achamos aí a altura, achamos o diâmetro. Professor, o reservatório está 100% dimensionado? Não, não está. No próximo slide, na próxima aula, a gente vai ver que esse reservatório tem uma alturazinha mínima de submergência, tem uma alturazinha para cima também, tá? Tem algumas questões que a gente tem que acrescentar para o dimensionamento completo do reservatório, ok? Então, feito isso daqui, essa questão termina. A gente terminou aqui a parte de dimensionamento, ok? Na próxima aula é menos pesada em termos de cálculo, mas é igualmente importante, porque ela é necessária para o correto e completo dimensionamento, ok? Também para o correto funcionamento do sistema, com todas as partes que envolvem um reservatório. Então, desejo a vocês aqui bom estudo, tá certo? E um forte abraço, gratidão, salve a bola.